Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado por me permitir estar aí com você mais uma vez nessa oportunidade, meditando a lição número 10. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Prazer em servir aos irmãos, ajudando a preparar a escola bíblica com qualidade. Deus te abençoe mesmo. E você que está assistindo a primeira vez a nossa pré-aula, por favor, se inscreva, dê sua curtida, compartilhe. Ao se inscrever, você estará propiciando uma forma de você receber a notificação que foi lançado a lição nova. Toda vez que lançar a lição nova, você será notificado. E compartilhe para abençoar algumas pessoas com o conhecimento da palavra de Deus. E vamos lá, lição número 10. Vivendo neste presente século. É o tema da nossa lição. Texto áureo diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Tito capítulo 2, versículo 12. Nós já temos aí uma palavra muito linda nesse texto, quando nos diz duas coisas interessantes. Renunciar. Quando eu renuncio, quando eu tomo uma postura de deixar de lado tudo que não me leva à santidade, impiedade, todas as práticas que são contrários àquilo que é piedoso. E como é que eu faço isso? Não é só dizer que eu não vou fazer, mas passar a fazer o que é sóbrio, justo e santo, tá? Então, uma dica para você: se você quer renunciar a algo, não será fácil, a não ser que você também passe a praticar o que é algo consciente. Quando diz sóbrio, está falando sobre uma prática consciente, tá? Você vai conscientemente decidir: a partir de hoje eu não somente vou parar de fazer o que desagrada a Deus, mas também vou parar a fazer o que agrada a Deus. Isso é ser sóbrio, estar consciente do que está fazendo, e também praticar aquilo que é justo, né? E aquilo que louva a Deus, tá? Um caráter, um comportamento que louva a Deus. A nossa verdade aplicada diz: o referencial em todas as áreas da vida para o discípulo de Jesus viver neste mundo é a palavra de Deus. E a capacitação é dada pelo Espírito Santo. Perceba, referencial, tá? Nós estamos no mundo e precisamos de um referencial. Qual o referencial para a nossa vida? A palavra de Deus. Mas como é que eu consigo viver segundo a palavra de Deus? Pela capacitação dada pelo Espírito Santo. É a única forma, tá, de nós vivermos numa vida que agrada a Deus, é seguir a palavra. Mas como seguir a palavra de Deus não conseguimos naturalmente, precisamos da ajuda, da capacitação dada pelo Espírito Santo. Nessa lição nós temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar algumas marcas do presente século. Segundo, ressaltar a necessidade de viver no presente século como uma nova criatura. Terceiro, explicar o que é despojar, renovar e revestir a partir de Efésios capítulo 4. No seu texto de referência tem Efésios 4, versículos 17 ao 21. Você lê aí em casa, por favor, tranquilamente, com calma. Vamos para a introdução. Diz assim: fomos libertos da escravidão do pecado, salvos pela maravilhosa graça de Deus, mas continuamos a viver neste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tá? Isto é importante você perceber, tá? Que fomos libertos, né? Estamos libertos, tá? Mas todavia, estamos ainda aqui neste mundo. Não somos do mundo, mas estamos aqui. Livres, mas estamos ainda aqui.
tá? Nós estamos no processo ainda da salvação plena. Somos salvos, mas ainda vivemos limitados por nossa natureza pecaminosa. Vamos, item 1, algumas marcas do presente século. Aqui, neste ponto, nós teremos 3 subpontos. Primeiro, influência do presente século. Segundo, desafios do discípulo de Cristo. E terceiro, mundo. Estamos, mas não somos. Vamos lá para a parte 1, onde diz algumas marcas do presente século. Veja, meu amado irmão, minha irmã, vivemos num mundo que nos desafia a todo tempo. Esta é uma era de grandes transformações. Vivemos num período de explosão de conhecimento. Veja o desafio. Estamos aqui, onde tudo está em constante mudança. A única coisa que é constante neste presente século é a mudança. Transformações contínuas. E todos nós, querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente, somos bombardeados por uma explosão de conhecimentos, tá? Então é a internet, é a televisão, é a rádio, o WhatsApp, as mídias de forma geral, trazem uma série de informações à nossa mente. E todas essas informações têm objetivos, são pessoas que estão por trás dessas informações que querem provocar mudanças na nossa vida, algumas transformações, e muitas vezes conseguem. Então o desafio de nós é viver neste mundo de transformações, tá? E saber discernir, saber peneirar que informações vamos guardar na nossa mente. Influências do presente século, parte 1.1, disse assim: o excesso de informações e o conhecimento aliado à globalização tem resultado em a rapidez e a superficialidade nos relacionamentos, tanto entre os seres humanos como também entre a pessoa e Deus. Veja, excesso de informação. Como Augusto Cury disse, o síndrome do pensamento acelerado. Existe muita informação nova na nossa mente que nós temos que controlar esse pensamento, a velocidade dos nossos pensamentos. E todo dia tem novo conhecimento. Então, no momento, nós podemos conversar com uma pessoa noutra nação, tá? Noutro bairro, né? no outro lugar, em qualquer lugar do planeta Terra, você pode conversar em alguns minutos, tá? Seja ao vivo, seja pela informação, né? Igual estou falando com vocês, tem algumas pessoas dos Estados Unidos, México, os irmãos lá da Guatemala, Peru, lá no Japão, tem muita gente que está ouvindo neste momento. Então existem informações e algumas vezes até conversamos, vamos dizer assim, pelos meios de comunicação e conhecemos. É um conhecimento rápido, tá? Mas normalmente é superficial. E isso está minando os relacionamentos, porque relacionamentos duradouros são justamente relacionamentos construídos em longo tempo. Veja, hoje muitas pessoas se sentam juntos à mesa, mas na mesa eles estão conversando pela internet, né? Pelos meios de comunicação. Por exemplo, aqui o homem está dizendo para a mulher: como foi teu dia? E a mulher responde: bom, e o teu? Olha só, estão na mesma mesa, mas a informação, a comunicação, né, está se dando via internet, tá? Não há mais aquele diálogo de olho no olho, aquela conversa com o toque, não há mais, tá? As pessoas estão vivendo hoje em dia um relacionamento superficial. Na verdade, já nós se conhecíamos, né? nós já tínhamos problemas em nos conhecer dentro de casa, agora as questões pioraram.
Outra questão, 1.2, desafios do discípulo de Cristo. Mesmo após a sobrenatural experiência tão radical, grandiosa e transformadora, o novo nascimento ou ressurreição, continuamos no mundo. Estamos rodeados e desafiados por um sistema de crenças, valores, costumes e princípios contrários à palavra de Deus. Veja só, o relacionamento, nós falando, precisa ser algo duradouro, um momento a dois. Assim no mundo como com as pessoas que estão à nossa volta, às vezes nós também não temos o relacionamento com Deus, porque o sistema nos desafia, né? Existe um sistema de crenças, de valores, costumes e princípios que são contrários à palavra de Deus. Lamentavelmente, nós às vezes até queremos, como se conversar com Deus pelos meios de comunicação da internet. Queremos algo fácil, rápido. O mundo está assim. E o desafio para nós é isso, tá? Peneirar essas crenças, peneirar esses valores e se apegar àquilo que diz a palavra de Deus. Veja alguns valores opostos. O mundo está ao contrário e muitas vezes ninguém repara. Por exemplo, hoje na cadeia é servido uma alimentação balanceada, enquanto nas escolas é servido uma comida que não é balanceada. Não que as pessoas da cadeia que não mereçam, eu estou dizendo que a escola também merece, ok? Os dois lados são seres humanos que merecem ser tratados, mas existe uma inversão de valores. Hoje muitas pessoas cuidam mais dos seus animais, dão todos os privilégios aos seus animais, mas não investem em seres humanos. Os valores se inverteram. A justiça muitas vezes valoriza mais aqueles que são criminosos na sociedade e aqueles que são as vítimas, lamentavelmente, são tidos como ou são deixados de lado. Onde estão os valores? Está se invertendo os valores. Agora, nós temos que mudar, sim. Nós precisamos mudar, se adequar à vida do século 21. Mas uma coisa, abra seus braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores. Mudar sim, tá? Precisamos mudar, precisamos sempre nos melhorar, tá? Mas isso tem que ser baseado nos valores. Valores são princípios, são nortes na nossa vida, e isto está fundamentado na palavra de Deus. 1.3, mundo estamos, mas não somos. Alguns textos bíblicos descrevem o mundo no sentido espiritual como um sistema que está em competição com Deus, pois adota um modus vivendi, sem considerar a vontade de Deus e o relacionamento do discípulo com o mesmo. Veja, modus vivendi está falando de um modo de vida. O sistema é assim, o mundo é assim. Ele quer implantar em nós um modo de vida, onde tudo é corrido, tudo é rápido, tudo é instantâneo, e às vezes nós queremos colocar isso também no relacionamento entre Deus e o discípulo. Importante é ter um momento a dois, o discípulo e seu Deus. E termos um momento de contemplação com Deus, um momento de meditação na presença de Deus, um momento de diálogo na presença de Deus. Cabe à igreja se posicionar, cabe nossa igreja enfatizar os valores bíblicos. Olha só, como o modo de vida que o mundo está colocando. Hoje, por exemplo, nós temos empresas que trabalham 24 horas e muitas pessoas, muitos cristãos estão trabalhando no período noturno, e muitas igrejas só fazem seus cultos no período noturno. E o que acontece? Essas pessoas acabam se afastando. Então cabe à igreja adequar seus horários de cultos para poder dar oportunidade a estas pessoas participarem também dos cultos, de uma comunhão com Deus.
nós vamos para o 2, vivendo como nova criatura. 2.1, luz e sal do mundo. 2.2, diferentes para fazer a diferença. E 2.3, relacionamentos com Deus e a sua palavra. Vamos lá então. Não basta apenas conhecer as características deste mundo, mas sim viver no presente século como uma nova criatura. Nós então temos um desafio, como novas criaturas, ter a nossa identidade cristã. Viver neste século como uma nova criatura. Nascemos de novo, não pertencemos mais a este sistema, então cabe a nós ter uma postura, cabe a nós ter uma decisão consciente de mudança dentro de nós. 2.1, luz e sal do mundo. A vida do discípulo de Cristo não se resume apenas em uma experiência pessoal que se restringe somente à vida privada do ser humano. Enquanto estamos aqui no mundo, somos santificados e comissionados para ir ao mundo anunciar o Evangelho. Então, nós não fomos chamados para ser santos isolados, ok? Uma vida privada, né, num mosteiro, tá? Longe da sociedade. Não, Jesus não era assim. Jesus era santo, mas andava no meio dos pecadores, comia com os pecadores, tocava nos pecadores, ou seja, ele estava sempre evangelizando, estava sempre anunciando o seu evangelho às pessoas. E a nossa missão, tá, é essa. Fomos santificados, sim, comissionados também, mas para ir ao mundo, não para nos isolarmos do mundo. Veja, o sal não tem utilidade no saleiro. A luz não tem serventia nos lugares claros. O Salvador espera e o mundo carece. É uma frase do Orlando Boyer. E é verdade, tá? O Salvador espera e o mundo carece o quê? Do sal cristão para lhes livrar do apodrecimento e da luz para lhes iluminar o caminho da salvação. O sal poderá ficar no saleiro por muito tempo, tá? Mas não tem serventia. A luz durante o dia não tem serventia. Então, precisamos brilhar no meio das trevas, precisamos estar no meio das pessoas que precisam ouvir este Evangelho. 2.2, diferentes para fazer a diferença. O chamado de Deus para que seu povo seja diferente vem desde o Antigo Testamento. Israel recebeu orientações e ordenanças. Não deveriam viver segundo os costumes do povo do Egito, onde havia vivido tantos séculos, nem conforme os povos de Canaã, para onde o Senhor os estava levando. Eu quero que você preste atenção aqui duas coisas. Não conforme o passado, o Egito, de onde saíram, e não também conforme, tá, Canaã, os cananeus, tá, que tinham também costumes onde estariam vivendo agora ou passariam a viver num tempo presente. Então aqui nós temos uma coisa importante. O desafio é não sermos presos aos paradigmas, aos padrões do nosso passado, do nosso histórico. É importante isto, porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e percebemos o quanto erramos na vida e pensamos assim, ou chegamos a uma conclusão que somos um erro de Deus. Não olhe para a tua vida conforme o teu histórico meramente. E também não ser influenciado pelos padrões atuais, mas ter sempre os paradigmas da palavra de Deus em nossa mente. Uma coisa importante para você, meu amado, minha irmã, meu irmão: Deus nos trata segundo o nosso potencial e não segundo o nosso histórico.
Deus não é aquele ser, aquela pessoa que vai puxar, como as pessoas dizem por aí, né? A capivara, né? Deus não vai puxar o teu histórico e tratar você com preconceitos. Deus sempre há de dar uma oportunidade para você, porque Deus trata você segundo o teu potencial. Eu coloquei no fundo aí um gatinho, né? Um gato se olhando no espelho, mas ele se vendo a si mesmo como um leão. Eu quero que você nesta noite, ou nesta tarde, ou amanhã, no horário que você está assistindo, perceba, Deus vê você como um leão, tá? Deus vê você com um potencial, e deixe que esta imagem cresça na tua mente. Isso faz expandir essa imagem na tua mente, tá? Você tem potencial, você pode ir muito mais longe. 2.3, relacionamentos com Deus é a sua palavra. Paulo recomenda em Romanos 12, 1 e 2, e disse: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, como eu não vou me deixar influenciar, como é que eu não vou ser conformado com o mundo? Só se eu tomar uma decisão de transformar a minha mente, o meu entendimento. Transformados pela renovação do vosso entendimento. Somente quando eu tomo uma atitude consciente de eu procurar transformar minha forma de pensar, minha forma de olhar o mundo, minha forma de ver o mundo, tá, que eu poderei ter a transformação. Conformar é o quê? É nada mais é se adequar a uma forma. Veja no desenho de fundo, nós temos duas formas aí de bolo, né? Uma forma redonda, uma forma de um coração. A massa que for colocado, né, em qualquer uma dessas formas, vai sair desse formato, aquele bolo. Igualmente é a nossa mente. Tá? O que estou colocando na minha mente? Né? O que estou... que conhecimentos, que informações estou colocando, em que eu estou pensando, em que estou meditando, tá? Isso transforma a minha vida. Por isso o Senhor disse a Josué no capítulo 1 do livro de Josué, dizendo: leia, medita na minha palavra, não se aparte da tua boca, né, o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, porque fazendo assim farás prosperar o teu caminho. Então, só fazendo assim, quando tomamos uma decisão consciente de pensar aquilo que Deus pensa, é que haverá mudança em nossa vida. 3 é despojar, renovar e revestir. 3 subpontos: primeiro, doutrina e prática; depois, a importância da mente e atitudes que fazem a diferença. Vamos aqui: despojar, renovar e revestir. As cartas paulinas são compostas de exposição doutrinária e a conduta e o comportamento. Veja, as cartas paulinas são compostas de exposição doutrinária e a conduta, tá? Isto é, o comportamento. O que estamos dizendo? Paulo, ele nos dá a teoria, mas também nos motiva a prática. A doutrina e prática. Ser discípulos de Cristo é mais do que conhecimento e profissão de fé, é um novo viver. Então, não basta nascer de novo, eu tenho que andar em novidade de vida. Veja, antes nós tínhamos prazer, né? Igual esse porquinho aí, nós tínhamos prazer na imundície, nós tínhamos prazer naquilo que desagradava a Deus. Isso era prazeroso e nós não víamos nenhuma desvantagem, era gostoso, prazeroso o pecado. Mas agora que nascemos em Cristo, nós temos uma nova natureza. Isto é, nós somos ovelhas de Cristo. E uma ovelha, por natureza, olha só, por natureza, não se esforça, tá? Ela simplesmente por natureza, ou seja, naturalmente, ela não escolhe deitar-se na lama. Ela escolhe deitar-se num pasto verde. É a natureza. Não há esforço,
tá? Agora aceitamos Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus e vamos deixar que a natureza de Cristo, através da palavra, pela operação do Espírito Santo que opera em nós, ele transforma a nossa natureza, que era uma natureza imunda, para uma natureza pura, santa, tá? Então, por isso que é importante, tá, nós ler a palavra de Deus, porque precisamos da renovação da mente. Aí vem a questão da importância da mente. A renovação da nossa mente é necessária para viver coerente com a fé que professamos em Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, ninguém vai mudar você se você não tomar decisão de você mudar. Se você não tomar uma postura de renovar a tua mente, tá? Você não vai renovar a tua fé. Você não vai viver conforme a fé. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa pensar nas coisas de cima, tá? Porque somente assim você vai colocar em ordem a tua mente. Pensar diferente, diz John Stott, pensar diferente para viver diferente, pois o que plantamos em nossas mentes, repetimos em nossas ações. Olha só, pensar diferente para viver diferente, pois o que plantamos em nossas mentes, repetimos em nossas ações. Eu coloquei aí para nós pensarmos um pouquinho sobre Jó. Lembra quando Jó perdeu tudo, hein? E Deus permitiu que ele perdesse tudo. E nesse momento, né, de aflição, houve a sugestão de amaldiçoar a Deus e morrer. Mas uma coisa que eu admiro em Jó é que Jó simplesmente ficou em silêncio, diz a palavra de Deus, tá? Por 7 dias. Eu admiro pessoas que são iguais a Jó, que antes de falarem besteira, eles pensam, param para pensar. E meu amado irmão, meu amigo, é importante isso, importantíssimo. Vamos parar primeiro para pensar. Não importa o problema que esteja acontecendo, não importa a situação que esteja passando, mas antes de nós falarmos alguma besteira, vamos pensar. Eu imagino Jó pensando, tá? Veja só, amaldiçoa teu Deus e morre. Bom, é uma solução. Reclamar é fácil, murmurar é fácil, mas pensar é difícil. Pensar dá trabalho. Então Jó começa a pensar e ele começa a meditar. Veja, quando ele nasceu, ele entende que quando ele nasceu, ele não trouxe nada a este mundo. Jó percebe que ele veio a este mundo sem ter nada e na companhia de ninguém. Ele veio sozinho e sem nada. E no momento que ele está passando, ele se encontra agora sem nada e perdeu até os filhos. Então ele se encontra realmente numa situação, tá? Que ele diz, bom, eu nasci sem nada. Se hoje estou sem nada, eu não tenho de que reclamar. Agora perceba mais um pensamento de Jó. Se ele morrer, mesmo que estivesse com todas as suas riquezas, tá? Se ele morresse tendo todas as suas riquezas, tendo seus filhos ao redor, é certo que ele não levaria nada para a sepultura. Ou seja, nada trouxe e nada levaria. Sabiamente Jó entende, tá, que tudo isto aqui que temos, tá, veio de Deus. Deus nos proveu e Deus pode permitir que alguma coisa aconteça. E também nós vivamos em um momento que não tenhamos nada. Então Jó disse, louvado seja o Senhor. Eu não tenho razão para blasfemar de Deus. Eu nasci sem nada, se eu morrer eu não vou levar nada. Louvado seja o Senhor. Meu amado irmão, se atreva a pensar diferente. Comece a pensar, tá, segundo a palavra de Deus. Comece a pensar naquilo que Deus tem de você, que eu tenho para você. Deus sempre tem o melhor.
com certeza Deus tem o melhor para você. Paulo disse que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, você já sabe a história de Jó, ele ganhou, muito mais do que tinha no início. Amar a Deus com todo o nosso entendimento, renovar a nossa mente, pensar nas coisas de cima, etc., são textos que claramente enfatizam sobre o ter cuidado com o que ocupa a nossa mente. Meu amado irmão, não tenha medo da transformação, não tenha medo, de você renovar a tua mente. Você precisa, aliás, renovar a tua mente. Se você não se transformar, nunca vai voar. E a transformação só vai vir mediante o quê? Mediante a transformação da tua mente. 3.3, atitudes que fazem a diferença. Nós temos o texto de Efésios 4, 22 e 24. Destaca que é fundamental, Veja, um contínuo despojar-se, uma contínua renovação e um contínuo revestimento. Imagina alguém tomar banho, de roupa, do terno, eu sou crente, vou tomar meu banho de terno. Isso é incoerente, isso é fora da lógica. Assim também Paulo disse, você não pode viver uma vida de revestimento com Deus, de renovação, se primeiro não tirar a roupa suja. Se você não parar de fazer aquilo que você está fazendo conscientemente, se você não decidir de parar de fazer aquilo que desagrada a Deus, você tem que despojar-se daquilo que não agrada a Deus. Você tem que pensar e dizer, Senhor, o que não está agradando a Ti na minha vida? Eu abro mão disto. E em seguida, como é normal, a gente vai tomar banho, vai se despir e depois vai se lavar, renovar. Somente após nós tomar uma decisão de parar de fazer o que desagrada a Deus e depois ler a palavra de Deus para a renovação da nossa mente, preencher a nossa mente com a palavra de Deus, é que podemos então ser purificados, porque a palavra de Deus nos mostra onde é que estamos errando. Isto é, com este processo nós vamos revestir da armadura de Deus, nós vamos revestir de Cristo, nós passaremos então a estar com uma roupa limpa, a justiça de Cristo. Vida cristã, meu amado irmão, é um processo do dia a dia. Assim como nós precisamos tomar banho todos os dias, assim também a nossa vida com Deus precisa ser. Todo dia, tirar a roupa suja, fazer uma limpeza da nossa mente, renovar a nossa mente e nos revestir de Cristo. Concluindo, como discípulos de Jesus Cristo, devemos viver no presente século com atitudes pessoais e diárias de devoção, adoração e serviço a Deus e aos semelhantes. É o nosso culto espiritual e autêntico enquanto estivermos neste mundo. Meu amado, então precisamos de atitudes pessoais e diárias, isto é, hábitos. Faça da tua comunhão com Deus de um hábito. Faça da tua comunhão com Deus um hábito, Uma coisa contínua, uma prática contínua. Você vai criar os bons hábitos e depois estes bons hábitos vão criar a tua vida cristã. Que Deus te abençoe. Nós agora, lembrando que mostramos algumas marcas do presente século, ressaltamos a necessidade de viver no presente século como uma nova criatura e explicamos o que é despojar, renovar e revestir a partir de Efésios capítulo 4. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã. Deixe seu like, sua curtida, Inscreva-se também, E liga o sininho para você ter a notificação que já saiu a nova videoaula. E compartilhe. Muito obrigado, uma boa escola dominical
Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Paz do Senhor.